Meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor, pela graça de Deus, estamos mais uma vez nesse dia, que é o dia do Senhor, juntos, mesmo separados, em nossos lares, mas podemos cultuar a Deus, podemos adorar o nome do Senhor. Então vamos começar o nosso culto nesse dia, nesta noite. Vamos começar orando, suplicando que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas. Vamos invocar sobre nós a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te render graças, queremos louvar o teu nome, ó Deus, pelo privilégio que temos de podermos adorar e bendizer o teu santo e excelso nome. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. O Senhor tem renovado as tuas misericórdias, a tua graça sobre as nossas vidas. Temos recebido do Senhor graça sobre graça. E aqui estamos, ó Deus, para prestar o nosso culto a Ti. Pedimos que o Senhor nos conduza, o Senhor nos dê a Tua direção, Pai, para que não venhamos fazer nada que não seja do Teu agrado, mas possamos fazer tudo de acordo com a Tua vontade. O Senhor tem expressado na Tua palavra, revelado na Tua palavra, que a adoração é devida tão somente a Ti. E também encontramos na Tua palavra como o Senhor quer ser adorado. E nós queremos te adorar como o Senhor quer, como o Senhor tem determinado e expressado na Tua revelação, na Tua palavra. Nós te bendizemos, ó Deus, rogando a Tua bênção, a Tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a nossa primeira leitura, amados, que nos convida para adorarmos a Deus. Vamos ler o Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Este salmo é um convite para adorarmos ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Então que possamos responder a essa leitura com adoração, com louvor, adorando o santo nome do Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Filho do bendito Deus, com redimida geração do bom e eterno
Amados, vamos fazer a nossa segunda leitura. É uma leitura que nos convoca para confessar os nossos pecados ao Senhor e suplicar dele o perdão para as nossas vidas. Vamos fazer desta feita no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos de 25 a 34, o texto que está dentro do grande sermão proferido pelo Senhor Jesus, o Sermão do Monte. Vamos fazer essa leitura. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, nem o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Nós vamos nos voltar para o Senhor em oração nesta hora, suplicando dele perdão para os nossos pecados. E esse pecado da ansiedade é um pecado que nós estamos propensos sempre a cometê-lo. Quantas vezes temos ficado ansiosos quanto à vida, quanto à manutenção, quanto às coisas que estão acontecendo, ficamos inquietos, ansiosos. A nossa condição de seres humanos caídos nos faz ficar desta forma, desse jeito, inquietos, solícitos pela vida. Mas devemos confessar esse pecado ao Senhor, porque isso é pecado, a ansiedade é pecado, pois o Senhor determina que não devemos ficar ansiosos. Então, que possamos nos voltar para o Senhor e confessar os nossos pecados a Ele, saber que nós dependemos dEle, que Ele é quem cuida de nós, assim como Ele veste o lírio dos campos, assim como Ele alimenta os animais, as aves, Ele cuida das nossas vidas, pois valemos muito mais do que as aves, do que os lírios dos campos. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos suplicar o Teu perdão, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, quantas vezes nós ficamos inquietos, ficamos ansiosos, ó Deus, quanto ao vestir, quanto à nossa manutenção, Senhor. Ficamos ansiosos, ó Deus, quanto a uma solução para aquilo que estamos enfrentando, para as tribulações e as adversidades que passamos na vida, Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tu és o governador do mundo, é o Senhor quem alimenta as aves, é o Senhor quem veste os lírios, é o Senhor quem cuida de nós. E nós devemos nos debruçar diante da Tua presença, confessar os nossos pecados e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o Seu reino, Senhor, e a Sua justiça. E as outras coisas virão a reboque, o Senhor há de acrescentar, mas devemos priorizar o Senhor. Por isso, ó Deus, nesta noite suplicamos o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, vem nos assistir, nos ajudar, nos encorajar,
tem misericórdia das nossas vidas, perdoa as nossas faltas e os nossos pecados. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Nosso Deus é um Deus perdoador, um Deus que se compadece de nós. Essa é a grande certeza, a grande verdade que nós temos, que podemos contar com a misericórdia e com a graça de Deus para com as nossas vidas. Por isso, Ele perdoa os nossos pecados quando nós nos voltamos para Ele com o coração arrependido e compungido, contrito. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais o culto, né? Nós aqui, você aí na sua casa, mas não deixando de louvar, de adorar esse Deus poderoso. E nessa noite, né, o nosso coração se alegra, transborda de gratidão ao Senhor, porque em meio aos problemas, em meio aos momentos difíceis, né, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito provisões sobre as nossas vidas. E aí, como eu falava domingo, né, pela manhã, meu coração tem estado transbordante, né, de alegria, de gratidão ao Senhor, porque o Senhor em momento nenhum tem nos abandonado. E aí, com esse espírito de gratidão, vamos adorar o Senhor, vamos dizer: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Que você possa ir na sua casa fazer desse louvor a tua oração em forma de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito na tua vida, por tudo aquilo que Ele fará. Então vamos adorar esse Deus poderoso, esse Deus criador, esse Deus que não nos deixa só. Aleluia. Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos ver do início: grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti. Então que você possa sentir essa proteção, que você possa ter essa segurança no Deus que controla todas as coisas, no Deus que vela por nós, no Deus que cuida de nós. Então a sombra das asas desse Deus Todo-Poderoso podemos descansar, e sob a sua tenda mal algum nos alcançará, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, aleluia. Podemos descansar nesse Deus Todo-Poderoso. Então vamos adorar Ele dizendo: Senhor, Tu és minha esperança. Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti. Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti. Nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. Nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. A sombra de tuas asas eu posso descansar, e sob as tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Livra-me, Senhor, pois a ti me apeguei com amor. Vamos cantar no início e dizer: Senhor, Tu és minha esperança. Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti. Nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. Nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. A sombra de tuas asas eu posso descansar, e sob as tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Livra-me, Senhor, pois a ti me apeguei com amor. Tua verdade é o meu escudo e
confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia! Porque no Senhor podemos passar o que for, pode vir o que vier, mas no Senhor permaneceremos firmes, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos livra, é aquele que nos guarda. Aleluia! Então vamos dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Pedimos aos irmãos para abrirem as suas Bíblias no Salmo 125, é o texto que nós vamos pregar nesta noite, continuando a nossa série de mensagens, de exposições, nessa coleção de salmos, que são os salmos de romagem, ou os salmos de degraus, cânticos de degraus, ou cânticos dos peregrinos, e nós temos pregado sobre estes salmos, e Deus tem nos abençoado muito através dessas exposições, dessas ministrações. Deus tem falado muito à nossa igreja. Temos ouvido o testemunho das pessoas que têm sido muito edificadas através dessas pregações, dessas ministrações. E nesta noite nós vamos estar pregando em mais um desses salmos, no Salmo 125. Nós conhecemos esse salmo, principalmente o primeiro versículo dele, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, né? Quem não conhece esse versículo, né? Então vamos ler todo o salmo.
Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças ao Senhor pela leitura da Tua palavra e rogamos, ó Deus, que a Tua graça seja sobre nós. Toma a minha vida, ó Deus, nas Tuas mãos, dá-me graça, faz-me lembrar daquilo que eu estudei, que meditei, Pai, nesses dias, Senhor, preparando esta mensagem. Que a Tua mão repouse sobre a minha vida, que o Senhor me conduza, que o Senhor me dê graça na exposição da Tua palavra. Alcança, ó Deus, a Tua igreja, alcança o Teu povo, Senhor, alcança todos aqueles que estão tendo a oportunidade de serem alcançados, ó Deus, por essa mídia, por essa plataforma, Senhor. Que a Tua mão seja sobre nós, que a Tua graça seja sobre as nossas vidas. Oramos a Ti nesta hora, Pai, já agradecidos pela Tua assistência, pela iluminação do Teu Espírito sobre nós, porque temos certeza que o Senhor é aquele que nos capacita para pregarmos a Tua palavra. Nos abençoa, abençoa o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos falar da segurança na adversidade, né? Como ter segurança na adversidade. Este salmo foi escrito numa época em que a nação de Israel estava dominada por uma potência estrangeira, um governo ímpio, né? Então o povo estava vivendo sob a liderança, sob um governo ímpio, um governo que não conhecia Deus, que não temia Deus, que não servia a Deus. O versículo 3 diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então essa expressão, o cetro dos ímpios, significa exatamente isso, que o Salmo foi escrito nesse contexto de um governo, uma potência ímpia que liderava, que governava a nação israelita naqueles dias. E o salmista está preocupado, pois os verdadeiros crentes estão enfrentando a adversidade, estão enfrentando a opressão e a perseguição por conta desse governo ímpio. E o mau exemplo dos governantes ímpios poderia corromper os verdadeiros crentes. Eles estavam correndo o risco do desânimo, da desistência e de passarem a praticar aquilo que era abominável a Deus, por conta dessa influência desse governo ímpio. Então, essa era a situação, e havia duas práticas naquela época que eram tentações para Israel. Israel sempre flertava, né, com essas duas práticas. A nação de Israel, o povo de Deus, sempre era tentado por essas duas práticas, que era a idolatria e a imoralidade. Duas práticas que acompanharam o povo de Deus no decorrer da história, né? Que eles eram propensos a se afastarem de Deus e praticarem a idolatria, praticarem a imoralidade. Sempre que o povo caía no pecado, praticava a idolatria, praticava a imoralidade. E essas duas práticas, elas eram muito comuns aos povos que viviam ao redor da nação de Israel. Então, os povos que viviam na circunvizinhança de Israel praticavam
esses dois pecados, da idolatria e da imoralidade, em larga escala. Era muito comum a prática desses pecados para aqueles povos, melhor dizendo, que eram da circunvizinhança de Israel. Então, por isso eles estavam correndo esse risco. E também a religião pagã praticada pelos pagãos, ela tinha essas duas marcas, né? E eles associavam o culto pagão idólatra com também práticas de orgias, de imoralidade, de promiscuidade, de prostituição. Existia a prostituição cultual naqueles dias. Então, isso era comum por parte dos pagãos. Então, Israel estava sob esta ameaça de praticar esses pecados. Meus amados, viver debaixo ou sob o cetro dos ímpios hoje, por exemplo, significa viver num cenário sem liberdade religiosa, em que o crente não pode cultuar a Deus livremente com seus irmãos, pois se assim o fizer, ele pode ser preso e condenado. Isso nós vemos nos regimes totalitários e opressores. É muito comum, por exemplo, no Oriente, né, em regimes totalitários, em que prevalece a religião do Islã, em que as pessoas têm que praticar o Islã. Se elas praticarem outra religião, elas correm o risco de serem presas e condenadas. Então nós vamos encontrar muita gente hoje vivendo nessa condição de opressão, né, de não ter liberdade religiosa. Por outro lado, viver também sob o cetro dos ímpios, pode também se viver num cenário de liberdade religiosa, mas numa sociedade marcada pelo relativismo moral e pelo conformismo. Então nós que vivemos no Ocidente e que temos liberdade religiosa, por exemplo, em nosso país, no nosso Brasil, nós temos a liberdade de praticar religião, mas ao mesmo tempo nós enfrentamos uma cultura, uma sociedade marcada pelo relativismo moral e pelo conformismo. Então é uma sociedade que espera que todos aprovem o seu padrão de moralidade ou a falta desse padrão. E tanto aqueles que vivem num regime totalitário de opressão sem liberdade religiosa sofrem, são perseguidos, como nós que estamos vivendo numa sociedade que temos a liberdade, numa cultura em que temos a liberdade de praticar o culto, de servir a Deus, mas ao mesmo tempo nós somos perseguidos porque esta cultura que está aí quer que a gente aprove o padrão dela, ou a falta de padrão, porque na verdade é uma cultura, é uma sociedade sem padrões, sem absolutos, marcada na verdade pelo relativismo. E quando nós proferimos um discurso contrário a esta cultura, a esta sociedade sem referenciais, sem padrões, muitas vezes nós somos taxados de que o nosso discurso está sendo um discurso do ódio, um discurso que está proliferando o ódio. Essa é a verdade. A igreja sofre também nesses dias, né? Então, como a situação da nação de Israel era uma situação perturbadora, pois estavam vivendo sob um governo, uma liderança ímpia, no nosso caso também não é diferente. No século 21 não é diferente. Está aí em muitos lugares a opressão, ou em outros a liberdade, mas com essa marca de uma cultura sem referenciais, sem princípios. O que fazer? Como viver com segurança nesse contexto de adversidade, de perseguição, de opressão, quando não somos bem compreendidos, quando o nosso discurso não é aceito e recebemos acusações indevidas, quando a sociedade e a cultura se levanta contra as verdades absolutas, os princípios absolutos, contra toda verdade objetiva, contra a Bíblia, contra a nossa regra, nossa única regra de fé e prática. Então, como viver nesse contexto?
o salmista concentra-se em 3 certezas para viver como cristão nesse contexto de escuridão, e que nós precisamos também, assim como ele, aplicar às nossas vidas essas verdades para vivermos nesse contexto de sofrimento, de perseguição e de adversidade. A primeira certeza é a certeza da proteção de Deus. Essa é a primeira grande certeza que temos para viver com segurança no meio da adversidade. A certeza que Deus nos protege e somos protegidos pelo Senhor. Os versos de 1 a 3 mostram isso aí. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Essa certeza que o salmista tinha da proteção de Deus estava baseada em 3 grandes promessas do Senhor que nós queremos destacar aqui. Primeiro, Deus nos promete firmeza, estabilidade. O primeiro versículo diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Então essa é a primeira promessa que nós temos da parte de Deus, de que Deus nos protege, que Deus nos guarda. É que Ele promete firmeza, que Ele promete estabilidade. O Monte Sião era um monte sobre o qual estava a cidade de Jerusalém. Ela estava edificada sobre o Monte Sião. Ela foi edificada ali. Ela foi construída ali. Ali estava a sua base, o seu alicerce. Ela estava edificada sobre o Monte Sião, né? Então essa figura do monte Sião passa a ideia de firmeza e estabilidade para aquele que confia no Senhor. Então aquele que confia no Senhor é como o Monte Sião, que não se abala. Isso significa, ou melhor, isso não significa que o crente não vai passar por problemas, mas que esses problemas não vão abalá-lo, não vão destruí-lo, não vão afastá-lo de Deus. Ele vai enfrentar os problemas e adversidades firme e confiante no Senhor, que vai guardá-lo para todo sempre. Então, como Jerusalém estava edificada sobre o Monte Sião, e quando nós falamos dos salmos de degraus, que quando os peregrinos saíam das suas residências, das suas cidades e caminhavam rumo a Jerusalém para adorar nas grandes festas dos judeus durante o ano, os salmos de degraus mostram que era exatamente porque Jerusalém estava situada numa geografia mais elevada e eles moravam em lugares mais baixos. Então eles rumavam, eles subiam os seus degraus para chegarem em Jerusalém. E então ela estava edificada sobre o Monte Sião. Então, assim como Jerusalém estava edificada sobre o monte, né, Deus tem nos dado firmeza e estabilidade. Vamos enfrentar adversidade, vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar dificuldades, mas vamos com certeza ter a proteção de Deus, porque Ele vai nos dar estabilidade e firmeza diante dessa situação. Amados, há pessoas que são como areia, são instáveis. Há pessoas que são como o vento, são imprevisíveis. E há pessoas que são como o mar, são inconstantes. Mas o povo de Deus é como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Esse povo resiste com firmeza ao sistema opressor, relativista, ateísta e conformista com este mundo ímpio, impuro, cruel.
Então essa é a primeira promessa em que nós estamos firmes e que fala sobre a proteção de Deus, a promessa da firmeza e da estabilidade. Mas uma outra promessa aqui que fala desse cuidado de Deus e dessa proteção de Deus, é a promessa da companhia e da presença de Deus conosco. O verso 2 diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre. Aqui Deus promete a sua companhia, aqui Deus promete a sua presença. Então o salmista diz que assim como Jerusalém está cercada por uma cadeia de montanhas, Deus está em redor do seu povo. Ele nos cerca e nos protege por todos os lados. Não há nenhuma brecha por onde o inimigo possa entrar. Ele faz isso agora e para todo sempre. Veja, como em derredor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para todo sempre. Então, a proteção de Deus é uma proteção agora, no presente, para o presente e por toda a eternidade. Nós vamos contar com a proteção de Deus aqui, agora, e vamos contar com o cuidado de Deus em toda a eternidade. Isso não significa que não teremos, ou melhor, que teremos uma vida fácil, sem oposições, sem perturbações. Deus promete sua presença conosco em meio às oposições e adversidades, em meio ao governo do ímpio, ao cetro do ímpio. Ele está aí, mas Deus promete nos socorrer, promete sua presença conosco em meio a essas oposições e a estas adversidades que nós enfrentamos. Ele nunca nos promete que passaremos pela vida ilesos e livres dos efeitos negativos da nossa queda. Nós somos seres caídos e nós não vamos passar pela vida sem os efeitos negativos da queda. Os efeitos negativos da queda, eles fazem parte da nossa vida e eles nos acompanham. Nós vamos passar pela vida com esses efeitos negativos da queda. Deus nos cerca e nos protege para permanecermos firmes no relacionamento com Ele. Então, o Deus que nos cerca e nos protege é para permanecermos firmes no nosso relacionamento com Ele. E refletindo sobre a situação de Jerusalém, o contexto geográfico de Jerusalém, cercada por montanhas, e o salmista aproveita isso, essa imagem, para falar do cuidado do povo, da proteção, melhor, da proteção de Deus para com o seu povo, com o povo dele. Na nossa cidade, na cidade de Timbaúba, essa cidade também é cercada de montes. Ela tem uma geografia cercada de montes. Olhando para Timbaúba, a gente vê a cidade toda cercada de montes. Então, quando você olhar para Timbaúba, olhar para os montes, lembre-se desse texto. Lembre-se que assim como Timbaúba está cercada de montes, o Senhor está em redor do seu povo desde agora e para sempre. O Senhor, Ele está presente, Ele nos oferece companhia e cuidado, proteção para o seu povo para sempre. Eugênio Peterson, ele diz que a imagem da geologia, que a imagem que anuncia a existência confiável, imutável, segura do povo de Deus, vem da geologia e não da psicologia. Há muita gente hoje que se agarra na psicologia, e a imagem do cuidado de Deus para com o seu povo, da segurança, da situação imutável que é Deus para com o seu povo, ela vem da geologia. Nós devemos aprender com a geografia, com a geologia. A Bíblia sempre está nos convidando a olhar para os montes, No Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O socorro dele, claro, não estava nos montes,
Ele olhava para os montes. O socorro não está na criação, mas o socorro está no Deus da criação, no Deus que fez todas as coisas. E assim como a cidade de Jerusalém estava cercada por montanhas, Deus está em redor do seu povo para lhe garantir segurança e vitória. O pastor canadense puritano Stephen Woolley, ele diz o seguinte: todo e qualquer muro feito pelo homem é passível de invasão, mas nada consegue transpor o muro de Deus. Nada consegue transpor o muro de Deus. E o reformador João Calvino, ele diz: é preciso em primeiro lugar observar que para os que não aprendem suficientemente pela fé a proteção secreta de Deus, os montes que cercam Jerusalém são exibidos como um espelho no qual podem ver, sem qualquer dúvida, que a igreja é bem defendida de todos os perigos, como se estivesse solidamente cercada por muros e torres. Então existem aqueles que não conseguem conceber pela fé esse cuidado de Deus. E aí Calvino diz que a natureza, que os montes vão ser como um espelho para mostrar esse cuidado de Deus, que Deus está cuidando do seu povo, que Deus está com o seu povo, que Deus está presente. Não importa a situação, não importa as adversidades, não importa a crise, não importa as tribulações, Deus protege, guarda o seu povo, oferece companhia ao seu povo. Então, irmãos, nós estamos certos da proteção de Deus, porque Ele nos dá firmeza, porque Ele nos oferece companhia e a sua presença, e também porque Ele nos concede livramento. O verso 3: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O cetro dos ímpios não ia permanecer por muito tempo sobre a sorte dos justos. Deus até que permite que o ímpio governe por um tempo, mas isso não vai durar para sempre. Ele está mostrando aqui. Deus permite porque Deus tem seus propósitos, muitas vezes de disciplinar o seu próprio povo. E nós lembramos exatamente de Abacuque. No primeiro capítulo de Abacuque clama a Deus em favor da nação de Israel, e ele se queixa diante de Deus, apresenta a sua queixa ao Senhor. E ele diz: até quando, Senhor, eu clamarei em violência e o Senhor não me responde? Até quando eu gritarei e o Senhor não responde? Porque o ímpio cerca o justo, a justiça se afrouxa, e o Senhor não faz nada, o Senhor não me responde. Abacuque estava reclamando de que Deus estava inativo, da inação de Deus. E aí, depois dessa queixa do profeta, Deus responde. Deus diz: eu vou levantar os caldeus, um povo duro, um povo perverso. Eu vou levantar os caldeus para punir esse povo, essa nação. Aí Abacuque diz: mas Senhor, o Senhor vai fazer isso? Tu és o santo, o Senhor é tão puro que não pode ver o mal. Como é que o Senhor vai usar um povo mais injusto, um povo ímpio, para punir aquele que é mais justo? Então veja que o profeta, ele estava reclamando do silêncio de Deus, mas quando Deus fala, a fala de Deus é pior do que o seu silêncio. A voz de Deus piorou a situação, porque Abacuque esperava uma resposta e Deus deu outra. Aí Abacuque diz: não, Senhor, não era essa a resposta que eu esperava. Ele não esperava aquilo, e aquilo o confrontou. Então muitas vezes Deus permite, Deus usa os ímpios para trazer disciplina. Isso aconteceu na história. Os caldeus, que eram os babilônios, o povo de Israel passou 70 anos na Babilônia, os assírios. Então Deus sempre usou. E aqui está o cetro do ímpio, que é usado por um momento, mas Deus está prometendo aqui que vai dar livramento, pois Deus iria conceder livramento aos justos. Deus não ia permitir que a aflição do justo demorasse muito tempo,
para que ele não ficasse desanimado e se corrompesse, pois a tribulação podia trazer frieza e desânimo ao servo de Deus, podia fazer com que ele estendesse a mão à iniquidade para praticar o pecado. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças, porque juntamente com a tentação ele providencia livramento. Paulo disse isso em 1 Coríntios 10, 13, que com a tentação vem o livramento. Ele só permite que a provação seja de acordo com a nossa capacidade de suportar, não além das nossas forças. Então essa provação que estamos passando, que o mundo está passando, não vai ser além das nossas forças. Quando chegar no limite, Deus vai estancar e vai trazer livramento ao seu povo. Deus tem o controle de tudo, amados, e não é o ímpio que tem o controle. No tempo oportuno, ele removerá o poder da adversidade, dando livramento ao seu povo. Há um episódio na história do povo de Deus, em 1 Samuel capítulo 14, nós lemos que os filisteus juntaram o exército para atacar Israel. O exército de Israel era bem menor, contava apenas com 600 homens. E os israelitas, eles se escondiam nas cisternas, nas covas. O rei Saul estava morrendo de medo, se escondia lá numa cova, numa cisterna, né? Então todos estavam tremendo de medo por conta do exército filisteu, que era mais numeroso do que o exército de Israel. Mas é nesse contexto de caos que Deus levanta um homem, Jonatas, filho de Saul, o rei Saul, né? Jonatas é um homem que pensa grandes coisas a respeito de Deus. Ele enfrenta os filisteus com a firme convicção que Deus é quem concede livramento ao seu povo. E o que é que Jonatas diz em Samuel 14,6? Veja bem, ele diz: porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos, não importa. Jonatas, ele celebra o poder de Deus. Para ele, a superioridade militar dos filisteus não significava nada. A desvantagem numérica dos israelitas não significava nada. O terreno rochoso, impenetrável, também não significava nada. Esses obstáculos se derretem como cera no sol quente do verão, diante da realidade de que para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Deus vai dar o livramento, não importa se é com muitos, não importa se é com poucos, o livramento vem da parte de Deus. Eugênio Peterson, ele diz o seguinte: o cetro dos maus esteve repetidas vezes sobre Israel. O Faraó, os filisteus, Tiglat-Pileser da Síria, Senaqueribe da Síria, Nabucodonosor, César do Império Romano. Mas o mal sempre é temporário. O pior nunca dura. O perigo e a opressão nunca são demais para a fé. Não foram demais para Jó, não foram demais para Jeremias, não foram demais para Jesus. Nada contrário à justiça de Deus tem a seu respeito qualquer eternidade. Deus sabe quando dizer basta. Ao dia do basta, Deus sabe quando dizer. É interessante aquele mal, aquela praga que Deus trouxe para Israel por conta do censo levantado por Davi. 70.000 foram mortos com aquela praga, com aquela pestilência, com aquela epidemia. Mas o anjo, quando estava pronto a continuar, o Senhor disse: basta. Pronto, terminou. E aí cessou a praga. Tem o dia do basta. Deus vai dizer, quando ele entender que é o momento de parar, ele vai parar. Vai ter o dia que ele vai dizer basta para o coronavírus. Acabou. E nós vamos ter paz e tranquilidade. O mal vai cessar.
estamos em paz, claro, mesmo em meio às adversidades, né? Calvino diz: é verdade que o Pai Celestial ama os seus fiéis muito eternamente, mas deseja que sejamos treinados pela cruz, para que não se entreguem demasiadamente aos prazeres da carne. Se abraçarmos esta doutrina, ainda que sejamos oprimidos pela tirania dos perversos, esperemos com paciência até que Deus ou quebre o cetro deles, ou arranque o cetro de suas mãos. Calvino está dizendo que Deus permite que a gente seja treinado, é a cruz para nos treinar, esse sofrimento, porque Deus tem um propósito. Nós vamos ser apresentados diante dele como uma igreja pura, sem ruga, sem mácula, sem defeito. O Senhor está preparando a sua igreja, e muitas vezes ele usa esses tempos difíceis, o cetro do ímpio, mas ele vai nos dar livramento. Vai chegar o dia dele arrancar o cetro das mãos do ímpio, ou então quebrar o cetro. É assim que ele faz. Essas três promessas nos dão a certeza da proteção de Deus. É a primeira grande certeza que o salmista tem. A segunda grande certeza é a certeza da provisão de Deus. Veja que depois que ele faz essa reflexão sobre aqueles que confiam no Senhor, que são como o monte de Sião, que como Jerusalém está cercada de montes, o Senhor está em redor do seu povo, que Deus vai nos dar livramento da sorte do ímpio, contra o cetro do ímpio, ele prossegue fazendo uma oração, no verso 4: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Ele pede para Deus fazer o bem aos bons e aos retos de coração. Ele está suplicando pela provisão de Deus, pela benignidade, para Deus trazer o bem, para Deus prover para o seu povo. Isso é provisão de Deus. Essa é a segunda grande certeza que o salmista tem para ter confiança, para viver com segurança na adversidade. Deus protege, estamos firmados nas suas promessas, mas Deus também provê. E eu quero destacar três coisas aqui. Primeiro, a fonte da bondade. A quem ele pede para fazer o bem? A Deus. Deus é a fonte de todo o bem, né? Tiago diz em 1:16, 17, o apóstolo Tiago vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Tiago diz que a fonte de todo bem é Deus, que a origem de todo bem é Deus, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, daquele que é puro, que é santo, daquele que não muda, que é imutável, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança, né? Vem dele o bem. Por isso o salmista se dirige a ele, por isso a súplica do salmista em favor do Senhor, por isso ele se volta para Deus em oração, por isso ele clama a Deus suplicando a sua bondade, que Deus traga o bem para o seu povo diante da adversidade, diante do cetro do ímpio que está sobre o povo. E amados, novamente citando o Stephen Yulle, ele vai dizer o seguinte: que confiar em Deus é descansar naquilo que Ele é. E aí ele prossegue dizendo: nós descansamos em sua sabedoria, porque Ele conhece todas as coisas por meio de um ato infinito de compreensão, e Ele orquestra todas as coisas para alcançar o melhor fim através dos melhores meios. Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linhas certas. Então Ele orquestra todas as coisas para alcançar o melhor fim através dos melhores meios. O melhor fim pelos melhores meios. Então nós descansamos na sabedoria de Deus, naquilo que Ele é. Ele é sábio.
Ele prossegue, dizendo que confiar em Deus é também descansar em seu poder. Ele está entronizado nos céus, e seu governo não é desafiado por ninguém, e por ninguém é perturbado. Ele não é desafiado, seu governo não é desafiado por ninguém, nem por ninguém perturbado. Ele está nos céus, ele está entronizado, seu trono está nos céus, ele reina e reina de maneira absoluta e poderosa. Ele é todo poderoso. E terceiro, confiar em Deus é descansar em sua bondade. Ele nos tomou para si mesmo, como seus filhos, e Ele é um Pai compassivo, que quer o melhor para nós. Então nós descansamos na sabedoria, porque Deus governa o mundo de maneira sábia. Nós descansamos no poder de Deus, porque ninguém pode se levantar e ameaçar o poder de Deus, nem perturbar o seu poder. E nós descansamos na bondade de Deus, porque Ele nos chamou e nos redimiu para Ele, nos tornou seus filhos, por conta de que Ele é um Pai compassivo, enviando seu Filho para morrer na cruz por nós, para nos libertar, para nos dar a salvação e a vida eterna. A fonte de toda bondade é Deus. Segunda coisa, a natureza da bondade. A natureza da bondade. O bem aqui que o salmista pede a Deus, suplica a Deus, não significa, como muitos pensam, uma vida com o mínimo de sofrimento, uma vida de segurança financeira, sonhos realizados, solução dos problemas. Não significa uma vida fácil, mas firmeza na fé e proteção da queda e do afastamento do Senhor. Não devemos definir bem em termos daquilo que desejamos, mas em termos daquilo que precisamos. Não devemos definir o bem que Deus vai nos dar em termos daquilo que desejamos, mas em termos daquilo que precisamos. E nós precisamos buscar a santidade em vez da felicidade. Precisamos olhar para o invisível em vez de olhar somente para o visível. Nos concentrar no eterno e não no temporário. Nossa preocupação deve ser com o bem-estar da alma e não com o interesse da nossa carne. Devemos estar preocupados com o bem-estar da nossa alma, não com o interesse da nossa carne. Stephen Woolley diz: o propósito principal de Deus não é realizar nossos sonhos, nem nos tornar saudáveis e ricos. Seu propósito principal é glorificar a si mesmo, conformando-nos à imagem do seu Filho, conforme Paulo escreve em Romanos 8, de 28 a 30. E o Paul Tripp, pastor americano, ele vai dizer: o alvo principal de Deus não é mudar nossa situação e relacionamentos de forma que possamos ser felizes, mas é nos mudar por meio de nossas situações e relacionamentos, de forma que sejamos santos. Então Deus vai usar essas circunstâncias para nos mudar, para através dessas dificuldades, dessas situações e relacionamentos difíceis, sejamos santos. O propósito de Deus é nos tornar santos. Então Ele é a fonte da bondade, e a natureza dessa bondade não significa uma vida sem sofrimento, uma vida fácil, mas Deus vai trazer esse bem para nós, no sentido de nos preparar para sermos apresentados a Ele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse bem é o nosso bem final, não é o bem-estar. O problema é que nós confundimos muito essa questão do bem. Quando pensamos no bem, já pensamos no nosso bem-estar, mas quando Deus fala desse bem, fala do bem final, e Ele usa as circunstâncias para nos preparar para o nosso bem final, para a glória dEle. Então o salmista está pensando nesse bem, no bem espiritual. Ele está pedindo isso a Deus, está pedindo o bem espiritual. Fica firme em Deus e firme em suas promessas, mesmo quando tudo está dando errado. Dr. Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, que o grande desafio da espiritualidade
É você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Continue crente, mesmo que você não esteja sentindo, não esteja vendo, não esteja experimentando e ainda esteja dando tudo errado, continue crente. Esse é o bem que o salmista pede. Senhor, faz o bem aos bons e retos de coração. Então eu destaquei aqui que Deus é a fonte de toda bondade, é a origem de todo bem, que a natureza dessa bondade não significa o bem no sentido de uma vida fácil, mas o bem que nós precisamos, Deus permitindo os problemas, as adversidades para nos tratar, para sermos apresentados a Ele como Ele quer, como Ele deseja. Então o bem não é o que desejamos, mas o que precisamos. E quem são os destinatários desta bondade? O salmista diz que são os bons e retos de coração. Mas os bons e retos de coração não são aqueles que são bons e retos pelos seus méritos, não é isso. Os bons e retos de coração são aqueles que confiam no Senhor. A bondade e retidão deles é fruto da graça de Deus, não da obra meritória deles. A bondade que eles têm, a retidão, foi porque Deus operou. Eles são bons e retos de coração porque o Senhor imprimiu a bondade e a retidão em seus corações quando eles foram regenerados, quando foram transformados. Foi através do Espírito Santo que aplicou a obra de Cristo no coração deles. Por isso eles são bons e retos de coração, porque Deus fez isso na vida deles, em nossas vidas. Então nós somos bons e retos de coração pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo em nós. Nós somos justificados, declarados justos diante de Deus, e Deus colocou a retidão e a bondade em nosso coração. Spurgeon diz o seguinte: aqueles que confiam no Senhor são bons, pois a fé é a raiz da justiça, melhor dizendo, e evidência de retidão. A fé em Deus é uma coisa boa e reta, e a sua influência torna o resto do homem bom e justo. A eles Deus fará o bem. E Spurgeon prossegue: a oração do texto é apenas outra forma de promessa, pois aquilo que o Senhor nos motiva a pedir, Ele praticamente promete nos dar. O Senhor tirará o mal do seu povo, e em lugar disto Ele os enriquecerá com todo tipo de bem. Graças a Deus por isso, porque nós podemos fazer essa oração: Senhor, faz o bem aos retos, aos bons e retos de coração. Esse bem vem de Deus, e essa bondade que temos de retidão foi Deus que fez, foi Deus que operou, foi Deus que colocou em nossas vidas, que imprimiu em nossos corações. Essa oração nos mostra esses três aspectos, né? O aspecto que Deus é a fonte de tudo bem, que esse bem não deve ser o bem que desejamos, mas o bem que precisamos, e que os bons e retos aqui são aqueles que são alvos da misericórdia e da graça de Deus. É provisão de Deus para o seu povo. Por isso nós estamos seguros na adversidade, porque Deus provê para nós aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Terceiro lugar, além da certeza da proteção e da certeza da provisão de Deus, nós temos a certeza da preservação de Deus. Deus preserva o seu povo. Veja o verso 5: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Ora, ele acabou de dizer que, de pedir, de suplicar para Deus fazer o bem àqueles que são bons e retos de coração por causa da graça de Deus. Aí no verso 5 ele diz: quanto, Senhor, quanto porém, né,
aqueles que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Nós aprendemos aqui 3 coisas. Primeiro, que Deus trará juízo contra os malfeitores. É isso que ele diz aqui. Deus vai trazer juízo contra os perversos, contra os malfeitores. O salmista vê um dia em que os malfeitores serão julgados. Os opressores do povo de Deus serão objetos da ira de Deus. Eles são objetos da ira de Deus e eles receberão a ira do Senhor sem mistura. Uma coisa é a ira de Deus nesse mundo, nessa vida, nessa dimensão. O Salmo 78 diz que a ira de Deus, ela é com misturada da sua graça, da sua bondade, porque Deus, Ele se mostra compassivo e misericordioso e alivia. Mas em Apocalipse 14, diz que a ira de Deus será sem mistura ali. A ira de Deus no inferno será sem mistura. Então Deus determinou um dia em que há de julgar os perversos, os opressores. Eles sofrerão a ira de Deus sem mistura. Eles perderão tudo, perderão suas possessões, suas famílias, seus amigos, suas esperanças, seus prazeres. Mas a maior de todas as perdas é que eles perderão a Deus, a única fonte de verdadeira felicidade. O que é que atormentava o rico no inferno, no Hades? Ele estava atormentado naquela chama, e ele, vendo Lázaro no seio de Abraão, ele clama e diz a Abraão: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Ele estava atormentado naquela chama. Ele podia clamar, mas o seu clamor não era respondido. Ele lembrava da sua casa paterna, dos seus 5 irmãos, mas as suas orações não foram respondidas. Ele estava em tormento. Uma vida sem Deus é uma vida de tormento. No inferno se nega até que alguém molhe o dedo e refresque a língua daquele que está sendo atormentado. O inferno é um lugar de chama, um lugar de condenação, de morte eterna, um lugar de sofrimento eterno sem fim, em que não se dá um pingo d'água. Estes são alvos da ira de Deus, os opressores. É isso que o salmista diz aqui. Spurgeon diz, ele citando Thomas Scott, ele diz: os caminhos dos pecadores são tortuosos, eles mudam de um interesse a outro e se voltam de um lado a outro para enganar. Eles dão 1000 voltas para ocultar suas infames intenções, para realizar seus projetos de iniquidade, ou para escapar à punição pelos seus crimes. Mas o desapontamento, a revelação de seus crimes, a confusão e a desgraça são a sua inevitável porção. A porção dos ímpios é uma desgraça. Eles sofrerão o juízo, porque Deus destinou um dia, e por meio de um varão chamado Jesus Cristo, que se encarnou, que se fez carne, Ele há de julgar o mundo, julgar os perversos e destiná-los para a condenação, conforme o sermão de Paulo em Atos 17, 31. Mas a outra verdade aqui, nesse verso 5, é que Deus trará juízo sobre aqueles que se desviam para as sendas tortuosas. Veja, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Enquanto alguns permanecem bons e retos e são alvos da bondade e benignidade de Deus, permanecem firmes servindo a Deus, há aqueles que no meio da caminhada se desviam, são os apóstatas. São aqueles que na verdade nunca experimentaram a regeneração, eram os crentes nominais, e eles serão levados juntamente com os ímpios, juntamente com os malfeitores, sofrerão também o juízo.
Então aqueles que se desviarem para sendas tortuosas também são alvos do juízo de Deus. Aqueles que abandonaram o Senhor no meio da caminhada, aqueles que não continuaram firmes como o Monte Sião, aqueles que no meio da adversidade, da perseguição e provação abandonaram a fé, abandonaram a confiança em Deus, aqueles que sob o cetro dos ímpios não entenderam o propósito de Deus e estenderam a mão à iniquidade, serão tratados como os malfeitores. O Senhor os levará a juízo. Esse verso 5, amados, é uma advertência para nós quanto à vigilância. Nós precisamos vigiar diante das tentações, contra as tentações. Não podemos trocar o reto caminho pelos atalhos tortuosos do diabo. Devemos permanecer firmes, servindo ao Senhor. John Piper, ele diz: quando o coração não sente mais a verdade do inferno, o Evangelho deixa de ser boas novas e se torna apenas novas. Nós devemos ter esse cuidado de ter a sensibilidade. A verdade do inferno nunca deve ser esquecida no tormento eterno. Jesus foi quem mais falou na Escritura sobre o inferno, mas hoje a gente não escuta mais sermões sobre o inferno, porque o povo não quer mais ouvir sobre o inferno, e os pregadores muitas vezes estão dando ao povo aquilo que o povo está querendo ouvir, e não aquilo que o povo precisa ouvir. Nós não podemos esquecer dessa verdade do inferno. O inferno não é aqui, né? Spurgeon diz o seguinte: estas pessoas não são retas no coração, nem boas, nem confiam no Senhor, e por isso o Senhor lidará com elas de maneira diferente daquela como Ele lida com o seu povo. Quando chegar o dia da execução, estes hipócritas e os que servem aos seus interesses da sua época serão conduzidos à mesma forca daqueles que são abertamente ímpios. Todo pecado será um dia expulso do universo, da mesma maneira como os criminosos condenados à morte são conduzidos para fora da cidade. Então os traidores secretos se encontrarão expulsos juntamente com os rebeldes declarados. A verdade divina irá revelar os seus interesses ocultos e os conduzirá, e para a sepultura, a surpresa de muitos, eles serão colocados na mesma categoria que aqueles que praticam a iniquidade abertamente. Então a gente sabe que tem aqueles que praticam a iniquidade abertamente, não estão nem aí, quanto mais eles pecam, quanto mais eles querem pecar. Mas existe aqueles que são hipócritas, que estão dentro da igreja, mas usando uma capa, a capa de santidade, mas é só capa, a capa de justiça, mas é uma justiça própria. Esses serão desmascarados naquele dia, como diz Spurgeon, e eles serão tratados como Deus vai tratar os malfeitores, os opressores do seu povo. Eles serão objetos do juízo de Deus, enquanto o verdadeiro povo de Deus, aqueles que se mantiverem fiéis diante das tribulações e das adversidades, permanecem firmes confiando no Senhor, contam com a proteção de Deus e com o cuidado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, Deus preserva o seu povo. O texto termina no verso 5 dizendo: paz sobre Israel. Essa afirmação é o seguinte: que para conseguirmos perseverar sob o cetro dos ímpios, nós precisamos entender que é Deus que nos preserva. Essa paz, essa preservação, paz sobre Israel, é Deus que dá. O Stephen Yuille, ele diz o seguinte: é a escuridão da noite que faz com que o amanhecer seja tão enriquecedor. É o tormento da dor que torna o alívio tão confortante. É o frio do inverno que torna a primavera tão animadora. É a solidão da separação que torna a reunião tão revigorante. Dessa mesma forma, é a possibilidade do inferno que torna tão impressionante a promessa da glória. Estamos certos que Deus preserva o seu povo da ira vindoura. Isso aumenta a intensidade da alegria,
alimenta o amor primaveril do coração e nos concede esperança quando estamos sob o cetro do ímpio. Eugênio Peterson, ele diz: paz sobre Israel significa relaxe, estamos seguros, Deus está no comando, nem nossas emoções de depressão, nem os fatos de sofrimento, nem as possibilidades de desistência são evidências de que Deus tenha nos abandonado. Nada é mais certo da vontade dele em nossas histórias, né? Nada é mais certo da sua vontade de nos guardar, de executar a sua salvação e nos aperfeiçoar as nossas histórias, né? 3 vezes no grande sermão de Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, os versos de 25 a 34, 3 vezes ali ele diz: não vos inquieteis, não andeis ansiosos, não vos inquieteis. No verso 25 ele diz: não andeis ansiosos. No verso 31 ele diz: não vos inquieteis. No verso 34 ele também diz: não vos inquieteis. Nós estamos seguros, Deus está conosco. Spurgeon diz: quando Deus está ferindo os infiéis, nenhum golpe cai sobre os fiéis. Os eleitos do Senhor não somente serão como Salém, mas terão Salém, ou paz. Jerusalém, Salém, significa paz. Então Spurgeon vai dizer que nós não seremos apenas como Salém, mas teremos Salém, teremos paz. Como um príncipe, Israel prevaleceu com Deus, e por isso não precisa temer a face do homem. As suas lutas estão terminadas, a bênção da paz foi proferida sobre ele. Aquele que tem paz com Deus pode desfrutar da paz a respeito de todas as coisas. E ele prossegue dizendo: juntemos o primeiro e o último versículo. Israel confia no Senhor, o primeiro versículo, e o último versículo: Israel tem paz. Porque Israel confia no Senhor, Israel tem paz. Vai terminar em paz. Relaxa, Deus está no controle, Deus preserva o seu povo. Essas são as 3 grandes verdades que nós encontramos neste salmo: a verdade da proteção divina, a verdade da provisão divina e a verdade da preservação de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto os ímpios são objeto do juízo de Deus e sofrerão, o povo de Deus vai repousar em paz, vai gozar de paz, porque eles têm paz com Deus, e essa paz vai durar para sempre. Então, amados, o Deus Trino está empenhado em nossa salvação, em nossa proteção, em nossa preservação e em nossa glorificação. Thomas Manton, ele diz: da parte do Pai existe graça soberana e poder infinito. Por parte do Filho existe mérito suficiente e intercessão eterna. E por parte do Espírito existe influência ou ação contínua. O que é que nós queremos mais? Se da parte do Pai tem graça soberana e poder infinito, se da parte do Filho tem mérito, tem intercessão sempre eterna, Ele está intercedendo por nós, e se da parte do Espírito tem a influência do Espírito, tem a ação do Espírito para nos sustentar, para nos encorajar, para nos exortar, nos guardar, está conosco, nos santificar sempre e constantemente. Então louvado seja Deus por tudo isso. Eu quero concluir com 3 implicações. Primeiro, é que as adversidades, amados, elas são uma realidade na vida do povo de Deus. As tribulações, elas alcançam os ímpios, mas também os justos. O fato de sermos justos, termos sido justificados pelo Senhor, não significa que estamos imunes, isentos das adversidades, dos problemas, da tribulação, da crise, do sofrimento. Jó era um homem justo, reto, íntegro. Nem por isso deixou de enfrentar a adversidade.
E quem disse que Jó era reto, íntegro e se desviava do mal e não tinha ninguém na terra igual a ele? Foi Deus. O depoimento quem dá é Deus, não sou eu, mas é Deus que dá, que depõe em favor de Jó. E grande foi a prova, grande foi a luta. Então não fique perplexo diante das provações, diante das situações difíceis. Não fique agoniado, confie na proteção de Deus, na provisão de Deus e na preservação que vem do Senhor. Eugênio Peterson diz o seguinte, que pessoas de fé têm as mesmas necessidades de proteção e segurança como qualquer outra. As pessoas de fé têm as mesmas necessidades de proteção e de segurança, porque muitas vezes nós nos sentimos inseguros. Nós somos como um termômetro, que sobe e desce conforme o clima. Nós somos assim. Eu sou assim, você é assim, todos nós somos assim, como um termômetro que sobe e desce conforme o clima. Então as adversidades estão aí, nós precisamos da graça de Deus diante de tudo isso. Segundo, Deus tem nos guardado das adversidades, nas adversidades, né? Ele nos concede proteção, provisão, preservação nessa caminhada rumo a Sião celestial. Assim como os peregrinos caminhavam para Jerusalém para adorar o Senhor, nós caminhamos para Jerusalém celestial. E nessa caminhada os problemas são grandes, as lutas são grandes, os inimigos aparecem aí. Vivemos num mundo cruel, num mundo tenebroso, num mundo terrível. Enfrentamos todas essas circunstâncias adversas aí. Quem disse que é fácil? Mas nós contamos com a proteção, a provisão e a preservação de Deus nessa caminhada. Terceiro, devemos vigiar e orar sempre para não sermos influenciados pelos ímpios e estendermos a mão à iniquidade. Não se desvie do reto caminho para as sendas tortuosas. Você que está flertando com o pecado, está querendo deixar o reto caminho, está querendo entrar pelas sendas tortuosas do inimigo, do diabo, da perversidade, dos perversos. Em Cristo nós somos novas criaturas. Ele nos salvou para andarmos como Ele andou, para andarmos em santidade nesse mundo marcado pela adversidade, pela impiedade, pela impureza. Nós somos chamados para viver uma vida santa, para ter paz. Ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Essa paz que o Salmo termina dizendo sobre Israel, é sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Deus. A igreja é a continuação de Israel, e essa paz nós temos em Cristo, porque Ele conquistou essa paz para nós. Continue no reto caminho, continue no caminho do Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vai chegar ao Pai, não chega ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem vem ao Pai tem que vir por mim. Ele é o santo caminho. Nós não podemos nos desviar para as sendas tortuosas. Não se desvie, meu querido. Aguente a provação, aguente a tribulação, passe pela luta, cantando o hino da vitória, porque Jesus Cristo venceu, e a vitória de Cristo é a nossa vitória, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Não existe nenhum outro lugar no mundo onde verdadeiramente estamos seguros do que nos braços do Pai, do que na presença dele. Então vamos dizer: seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. O Senhor é aquele que não nos abandona. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre repousar.
me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Diga: se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nós vamos orar nessa hora, rogando a Deus por nossas vidas. Senhor amado, nosso Pai bendito, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos porque a tua palavra nos alimenta, nos fortalece, nos encoraja, nos dá refrigério. Ela é como um espelho. Diante da tua palavra nós reconhecemos quem somos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, a nossa vulnerabilidade. Ó Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Diante de um governo opressor, diante de uma sociedade marcada pelo relativismo moral,
por uma sociedade sem padrões, sem ética, sem balizas, sem referenciais, promíscua, impura. Oh Deus, uma sociedade marcada pela idolatria e pela imoralidade. Oh Deus, o desafio é continuarmos firmes, servindo ao Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. Porque assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, Deus está ao redor do seu povo, o Senhor está ao nosso redor, e nós te louvamos pelo teu cuidado. As suas promessas são fiéis e verdadeiras, nós estamos firmes nessas promessas. Faz o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Senhor, inclina o teu ouvido para ouvir a nossa oração, estende a tua mão, olha para o rosto do teu Filho, para o rosto de Cristo, e por meio de Cristo nos contemple, Senhor, e haja com misericórdia e graça em nosso favor, nos dando livramento, nos dando segurança, Pai, e confiança cada vez mais no Senhor. Ó Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos, estanca essa praga da face da terra, Senhor, estende a tua mão para estancar esse mal, Senhor da glória, mas faz a tua vontade, faz como tu queres, Senhor, porque nós sabemos que tu és a fonte de todo bem, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós nos dobramos diante da tua vontade, Pai, e louvamos o teu nome por tudo, Senhor. Damos graças em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão e as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém. 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 Irmãos, essa gravação de hoje foi aqui de Pombal, da Igreja Congregacional aqui na cidade de Pombal, pastoreada pelo reverendo Marconi Carvalho, um amigo nosso. Inclusive ele está aqui ouvindo a mensagem. Eu quero agradecer ao pastor Marconi, a Arthur, que é meu sobrinho, que providenciou tudo para que a gente pudesse gravar daqui, já que eu estou aqui esses dias por conta da situação da minha sogra que está enferma. Então a nossa gratidão a essa igreja amada, que nós temos um carinho e uma consideração muito grande. Deus abençoe a família do pastor Marconi, em nome de Jesus, e a todos aqui da igreja.